Bom dia. Hoje são 12 de novembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 22º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, do autor, escritor Robert J. Hutchinson. Aqui está o livro. Cheguei a este livro por meio do internauta Cosmos Evil. E neste livro, o Robert J. Hutchinson desce o cacete nos ateus. Diz que os ateus são imbecis, que os ateus são vidrados em sexo sem restrição, que os ateus são charlatães, que os ateus são idiotas. Diz aqui o Robert J. Hutchinson. Ele é formado em filosofia, foi morar em Israel durante 10 anos, lá estudou língua hebraica e depois fez um mestrado em estudos bíblicos. Ele é cristão, mora nos Estados Unidos da América do Norte, na Califórnia, e ele escreve artigos lá, religiosos para revistas, revistas evangélicas e revistas católicas. Muito bem. Estou aqui fazendo algumas críticas aqui ao que está escrito neste livro, as imbecilidades que o Robert J. Hutchinson escreve aqui. Muito bem. Coloquei aqui no quadro um trecho da página 21. Com estes são 4 vídeos, sobre o trecho que aqui está. 4 vídeos, E no total, 22. Apenas ainda no primeiro capítulo do livro. Muito bem. Na página 21, vou ler aqui novamente, Acompanhe aí, Aqui, acompanhe, tá? Aqui, Enquanto você lê aí, eu vou cantar aqui a música do Elvis Presley, tá bom? Pra você. Aí, Para os fundamentalistas seculares, aqui, Aqui, cara, Lê aqui, Vai. When going that train, I can you can, because I love you too much, baby. Why can't you see? No, what you don't mean. Pronto. Então vou ler aqui. Acompanhe aqui, escreve o Robert J. Hutchinson. Para os fundamentalistas seculares, as religiões em geral e a Bíblia em particular, não apenas levam ao mau caminho, como também são um perigo. Isso porque as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que eles mais valorizam nessa vida. Primeiramente, sexo sem restrições, é claro, mas também, aqui, coloquei reticências porque não me interessa aqui no momento. Muito bem, ora, veja aqui a idiotice do Robert J. Hutchinson. Como já venho mostrando, esse escritor tenta aqui, inutilmente, defender a sua crença cristã. Inutilmente, atacando os ateus. Só mesmo um leitor muito bobo, fanático, que lê isso aqui, vai pensar que se trata da verdade, quando é, na verdade, uma mentira, uma coisa fantasiosa. Ora, no trecho aqui, o Robert J. Hutchinson está dizendo que os ateus atacam as religiões e a Bíblia, que é o livro sagrado para ele, porque para outras religiões, os livros sagrados são outros. Pois bem, o Robert J. Hutchinson, infantilmente, ele diz aqui que os ateus atacam as religiões e a Bíblia, porque as religiões e a Bíblia são coisas maravilhosas que trazem amor, respeito, tolerância, solidariedade às pessoas, e que as religiões e a Bíblia condenam certas coisas, como por exemplo o sexo
de todas as formas, então é por isso que os ateus se revoltam contra as religiões e a Bíblia. Porque os ateus, segundo aqui o Robert J. Hudson, os ateus são tarados, são vidrados em sexo, sem restrição alguma. E isso aí as religiões e a Bíblia condenam. Tudo isso, amigo internauta, é conversa fiada para enganar otários religiosos. Eis aí o grande problema. Uma pessoa inteligente, quem vê isso aqui, vai achar graça. Um historiador, por exemplo, sério, lê isso aqui, vai achar graça. Porque é grande a infantilidade que está aqui neste trecho. Então vamos aqui. Ele diz, o Robert J. Hudson, que as religiões, isso porque as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que os ateus, eles aqui, ateus, que os ateus mais valorizam nessa vida. Primeiramente, sexo sem restrições. É claro, mas também, aí continua, a bobagem dele. Ora, vamos aqui. Ele está dizendo que as religiões e a Bíblia são coisas maravilhosas que trazem ali amor, solidariedade, respeito, caridade, etc. Tudo isso conversa fiada. Tudo isso conversa fiada. Qualquer pessoa, mesmo que não seja um historiador, vê o mundo hoje, ano 2013, e percebe facilmente que as religiões fomentam guerras, conflitos, bestialidades sexuais, as religiões, bestialidades sexuais, sacrifícios, terrorismo, visão deturpada da vida, inferioridade da mulher, promiscuidade sexual e inúmeras outras coisas. Tudo isso trazido pelas religiões. A gente vê isso hoje, no ano 2013. Imagine no passado, imagine no mundo da Bíblia. Então aqui, como ele disse que os ateus são tarados, que os ateus fazem sexo sem restrição alguma. Veja a mente doentia do Robert J. Hudson, concentrado no sexo. Pensa aqui, diz que os ateus fazem sexo sem restrições. Ora, depravações sexuais estão em grande massa nas religiões. E a Bíblia, que é o livro sagrado, entre aspas, porque não existe nada sagrado, que é o livro sagrado do Robert J. Hudson, está repleto de bestialidades sexuais, de monstruosidades sexuais. E nem digo sexo sem restrição, mas bestialidades sexuais, praticadas por quem? Pelo povo hebreu. Amando de quem? Amando do Deus Javé, que é o Deus inventado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus adorado hoje pelos cristãos. É o mesmo Deus adorado, por exemplo, pelo Robert J. Hudson. Bestialidade sexual está, sim, nas religiões. E a Bíblia é um exemplo de violência, de barbaridade, que vou mostrar aqui agora com um exemplo. Tá? E sobre sexo, bestialidades sexuais na Bíblia, isso aí, inúmeros vídeos que ainda irei fazer. Pois bem, vamos aqui mostrar claramente, olha, eu estou recorrendo à Bíblia e não a um livro de qualquer ateu. Eu vou direto à ferida. Bíblia, vamos aqui. Vamos ver quem é monstro sexual. Vamos ver aqui. Bíblia, Números, o livro de Números, lá no Velho Testamento para os cristãos, que para os judeus não é Velho Testamento coisa alguma. Então em Números, capítulo 31, ali está a vitória sobre os medianitas, que era um povo que convivia ali no Oriente Médio, né, com os hebreus. Muito bem. Aqui em Números, capítulo 31, eu peguei alguns versículos mais importantes, tá? Para o nosso estudo aqui. Então vamos aqui. No primeiro versículo, no primeiro de Números 31, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés. Primeira coisa, Moisés nunca existiu. É uma figura lendária.
esse Moisés, que foi criado pela filha do faraó, essa lenda bíblica, que foi encaminhado por Deus, pelo Deus Javé, que é o Deus dos cristãos, tudo isso é lenda, que conseguiu tirar o povo do Egito, o povo do hebreu, sob a escravidão egípcia, tudo isso é lenda. Esse Moisés não existiu. E aqui, ó, Senhor, a Bíblia está dizendo que é o Deus Javé, o Deus criado pelos hebreus, né? Os hebreus acreditavam em vários deuses. Depois é que eles foram mudando para um Deus único. E aí eles foram castigando aquelas pessoas que acreditavam em outros deuses e matavam abundantemente. Muito bem. Então o Senhor aqui é o Deus Javé, também não existe, que é o Deus dos cristãos. Foi criado pelo povo hebreu. Assim como os egípcios criaram outros deuses. Assim como os filisteus criaram outros deuses. Assim como os cananeus criaram outros deuses. Porque o homem é que cria os deuses. Pois bem, então aqui, ó, tudo isto aqui é lenda. O povo daquela época, o povo da Bíblia, praticava realmente os crimes que estão aqui. Só que eles praticavam esses crimes pensando que eram crimes determinados pelo Deus Javé. Pois bem, então aqui diz a Bíblia, ó, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, ou seja, o Deus dos cristãos, está dizendo a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Deus aqui está dizendo para o Moisés o seguinte: Moisés, vinga aquele povo, o povo dos midianitas. Vá lá, mate aquele povo, né? Acabe com tudo, traga os bens desse povo, né? Mate ao fio da espada esse povo, traga os bens para a gente, o gado, né? Os utensílios, alguma coisa de prata, traga tudo isso e fique aí, e que essas coisas fiquem com vocês. Deus, o Deus dos cristãos, que era, segundo a Bíblia, a própria Bíblia diz que Deus era vingativo, ciumento e homicida de primeira categoria. Pois bem, e aqui está a Bíblia. Repito, aqui é a Bíblia, não é um livro de um ateu qualquer. Não trabalho com isso. Aqui é a Bíblia. Pois bem, então vou ler aqui os versículos, tá? E explicando. Disse-lhes Moisés. Aí Moisés, depois de conversar com o Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos, o mesmo Deus do Robert J. Hutchinson, aí Moisés foi, reuniu ali os seus guerreiros, né? Tudo com uma espada na mão, uma espada grande, e foram atacar a aldeia dos midianitas. E ali eles invadiram a aldeia, matando ali os reis. Tudo isso está em Números capítulo 31. Aí Moisés e seus soldados ali, Moisés desceu a espada, matando ali, né, os reis midianitas, matando ali velhos, matando ali os aleijados, ou seja, cometendo um genocídio, matando um povo. Pois bem, e após essa matança desgraçada, os soldados de Moisés trouxeram o gado que ali havia, ou seja, mataram os habitantes ali daquela aldeia, e ainda trouxeram gado, utensílios de prata que havia ali, ouro e outras coisas, né? Outras bugigangas. Pois bem, e trouxeram também crianças, meninos, meninas, e trouxeram também mulheres. Muito bem. Aí quando eles trouxeram as crianças, né, ali meninos e meninas e mulheres, Moisés saiu da tenda e deu uma olhada naquelas mulheres. E Moisés disse, veja o que Moisés disse aqui, ó, no versículo 15. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Ou seja, Moisés ficou com raiva dos soldados hebreus, dirigidos por Deus, pelo Deus Javé, mesmo Deus dos cristãos. Moisés ficou com raiva desses soldados porque eles trouxeram muitas mulheres. Porque Moisés queria que eles tivessem logo matado aquelas mulheres ao fio da espada lá na aldeia. Só que os soldados, né, trouxeram as mulheres. Soldados não são bobos, né?
trouxeram as mulheres já pensando em aproveitá-las sexualmente. Depravação sexual. Muito bem. Aí Moisés dá uma olhadinha, né? Deixastes viver todas as mulheres? Aí continua Moisés. Ele diz assim: agora, pois, matai. Olha aqui, Moisés mandando matar. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino. Aí Moisés foi, olhou assim e disse: não, então vamos fazer o seguinte: vocês matem agora todas as crianças do sexo masculino, que tem pênis, a piroquinha. Aí os hebreus, obedientes a Moisés e ao Deus Javé, que é o Deus dos cristãos, foi lá e meteu a espada nos meninos, machos, as criancinhas, né? Machos. Meteu a espada. Matou ali todos os meninos, que tinham, obviamente, pênis, né? Obviamente. Matou ali todas as crianças do sexo masculino. Que maldade, não é? Ao fio da espada. A espada ali entrando, cortando rins, fígado, um mar de sangue humano diante ali de Moisés, que ficou feliz com aquela matança, né? E o Deus Javé também, na lenda bíblica, né? Pois bem, aí, quando os soldados de Moisés mataram todas as crianças do sexo masculino, aí Moisés continuou, dizendo: e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Pois bem, Moisés ali viu as crianças do sexo masculino mortas, né, ao fio da espada. E agora mandou que seus soldados matassem também ao fio da espada toda mulher que não era mais virgem. Ou seja, aquelas mulheres que estavam ali como prisioneiras, como presas, coitadas, elas tiveram seus pais mortos pelo povo de Deus, tiveram sua mãe morta pelo povo de Deus, tiveram ali filhos mortos pelo povo de Deus. E essas mulheres ainda, com essa dor terrível, foram também barbaramente assassinadas ao fio da espada. As mulheres que não eram mais virgens, né? As viúvas, né? Etc., que perderam o marido ao fio da espada por causa do povo hebreu, por causa do Deus Javé, que mandou Moisés matar todo mundo. Pois bem, toda essa matança está aqui, na Bíblia, né? Estou contando. Vamos lá. Aí depois, os soldados mataram as mulheres que não eram mais virgens, né? Tá. E o que aconteceu com as meninas, as criancinhas do sexo feminino que tem vagina, e as mulheres que têm, obviamente, vagina e virgens? O que aconteceu com elas? Veja aqui o que Moisés manda. Porém, olha aqui, no versículo 18. Porém, Moisés dizendo, hein? Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Veja aqui a maldade do povo hebreu, do povo que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos hoje acreditam. E o Robert J. Hudson também. Moisés aqui determinou aos seus soldados que preservassem a vida das criancinhas do sexo feminino, porque elas tinham vagina. E pediu também, determinou, que eles não matassem as jovens, as mulheres, que eram virgens. Por quê? Porque Moisés queria que essas virgens servissem de deleite sexual para os soldados. Então veja, a turma de Moisés, o povo hebreu, amando do Deus Javé, Deus criado pelo povo hebreu e adorado pelos cristãos hoje, por exemplo. Moisés determinou que esses soldados fossem a uma aldeia, matasse ali todo mundo, roubasse tudo, trouxesse tudo para o poder deles, para a posse deles. E trouxeram ali meninas, crianças e mulheres, já adultas, jovens e adultas. As crianças do sexo masculino, como tinham pênis, foram mortas, porque não servem para nada.
Já as do sexo feminino, que tem vagina, e as mulheres virgens serviram aí de escravas sexuais para o povo hebreu, o povo da Bíblia. E nas igrejas cristãs, por exemplo, Moisés é adorado pelos cristãos. Homem maravilhoso, um grande codificador de leis, uma pessoa dócil, maravilhosa, uma pessoa magnânima. E o Deus Javé também, a mesma coisa. Um Deus justo, bom e misericordioso. Viu aí, internauta, o que é a loucura da religião? É a Bíblia que está aqui dizendo e mostrando o que eles faziam lá no Oriente Médio há 4.000 anos. Uma desgraça total. Mas os cristãos fanáticos, por exemplo, não percebem isso. E o Robert J. Hudson, com a maior cara de pau, diz aqui que a Bíblia se impõe contra tudo aquilo que os ateus querem fazer. Por exemplo, que a Bíblia se impõe contra o sexo sem restrições. Ora, veja que piada desse cara, Robert J. Hudson. A Bíblia aqui está dando aqui um exemplo de depravação sexual. Existe uma depravação sexual pior do que essa, em que o cara vai, mata o esposo de uma mulher, mata a mãe, e ali fica com aquela mulher, a mulher que já sentiu a dor da perda de um esposo, de um irmão, de uma mãe, e está ali como prisioneira de um povo bárbaro, o povo hebreu, o povo que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos. Então a mulher ali já está, coitada, arrasada, porque perdeu pai, perdeu mãe, perdeu esposo, perdeu filho. E essa mulher ainda vai servir de escrava sexual para esse povo. Principalmente as virgens. Porque eles aqui já se livraram das mulheres que já tinham experiência sexual. E mantiveram vivas as mulheres virgens e as criancinhas, para o deleite deles, para o prazer sexual deles. Isso aqui é que é aberração sexual. Eu não digo nem sexo sem restrições. Não, isso aqui não é sexo não, isso aqui já é aberração sexual. É maldade, é o taradismo sexual na Bíblia. Agora vê se algum líder religioso prega essa passagem aqui em alguma igreja evangélica, protestante, igreja católica, apostólica romana. Vai ver se eles falam sobre isso aqui. Jamais. Aí eles pegam aquelas passagens bobas que dizem: ah, Deus é amor, Deus é misericordioso, tudo conversa fiada. A Bíblia é um manancial de pura violência, de pura barbaridade. E estou mostrando isso aqui de forma direta, porque eu vou na ferida. Eu vou direto com o dedo na ferida. Não trago aqui livro de ateu algum. É a própria Bíblia. Aí o cristão se arrebenta todo. É a própria Bíblia. Contestar isso aqui, ele está contestando a sua própria crença. E aí é o fim. Portanto, infelizmente aí o tempo já é pouco. Eu quero dizer que o que o Robert J. Hudson diz aqui é pura bobagem. Que as religiões e a Bíblia são exemplos de amor, de misericórdia, e que elas condenam tudo aquilo que os ateus querem fazer, todas aquelas depravações, principalmente sexuais. E aqui está a depravação sexual na Bíblia. Isso aqui é apenas um casinho. Inúmeros vídeos, inúmeros, farei aqui e trarei à luz outros relatos, outras passagens. Por hoje, muito obrigado.